você. Então a minha pergunta para você nessa manhã: as provações têm te transformado ou te deformado? As provações têm te feito alguém melhor, mais amadurecido, crescido, ampliado, cheio de aprendizados, de fato um vencedor, uma vencedora? Bom dia, bom dia, bom dia! Com alegria, com vitória, com vida de Deus. Sejam muito bem-vindos à nossa live de um exército de transfigurados no Senhor. E eu quero ministrar nessa manhã uma palavra que eu ministrei ontem no culto. Normalmente eu não faço isso, mas eu quero ministrar nessa manhã para você que entrou aqui, para você que está aqui. E a palavra é a respeito de ser transformado ou ser deformado. Ser transformado ou ser deformado, né? A nossa vida, ela é uma vida aonde, e provavelmente não vai ser igual também, né, que eu nunca prego igual, mas olha só, a nossa vida, ela tá totalmente ligada aos significados que nós damos diante das situações, diante das circunstâncias e diante daquilo que nós vivenciamos. Nós podemos ter duas pessoas passando pelo mesmo problema, pela mesma dificuldade, pela mesma guerra, e uma tá adorando, levantando as mãos e engrandecendo o nome do Senhor e tá sendo transformada. E outra tá maldizendo, amaldiçoando, reclamando, murmurando e vivenciando um processo de deformação. E eu quero que você ouça um pouco dessa palavra hoje e que você tome a decisão de você quer ser realmente transformada ou deformada. E a minha palavra, e eu creio que Deus quer falar com você nessa manhã, é que Ele te chamou para ser transformada e não deformada no processo de purificação, de mudança e de reestruturação. A palavra que nós vamos ler hoje, ela se encontra em Jó. Se você tiver aí uma Bíblia, onde você está, Jó 23, versículo 10 até o 12. A palavra diz assim: mas ele conhece o caminho por onde ando, e se me puser à prova, aparecerei como ouro. É forte isso aqui, olha. Se ele me põe à prova, eu aparecerei como ouro. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas e mantive-me no seu caminho sem me desviar. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao pão de cada dia. Espírito de Deus, fala aos nossos corações, enche o nosso coração com a tua presença e nos leva de verdade, Senhor, para um novo nível de transformação. Queremos ser transformados, transfigurados no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, muda a nossa percepção, nosso pensamento, principalmente os significados que nós temos dado para a nossa vida. Que os nossos olhos possam construir novos significados, conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Enche o nosso coração com a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Olha só, essa palavra fala de Jó. Jó, gente, é a história mais triste, mais impactante, assim, a respeito de sofrimento. Jó sofreu demais da conta. Jó é o famoso que comeu o pão que o diabo amassou. Jó realmente é um cara que, se ele reclamar, se ele dar chilique, se ele dar piti, ele até tá merecendo dar chilique, piti, tudo, por conta da dor e do processo que Jó passou. Mas Jó nos ensina muita coisa. Eu não sei se você já leu o livro de Jó, mas ele ensina muita coisa, tem muita coisa poderosa. Inclusive, quando Deus começa a se revelar a Jó, é muito lindo, é muito poderoso, é muito impactante. Então, se você nunca leu o livro de Jó, eu quero te incentivar a fazer essa leitura, porque vai ser muito, muito edificado com a ministração da vida de Jó. A vida dele foi uma ministração poderosa de alguém que confia no Senhor. Não apenas quando as portas se abrem
Não apenas quando tudo dá certo. Não apenas quando as circunstâncias saem conforme aquilo que ele gostaria. Mas Jó é aquele homem que nos ensina a confiar em Deus. Quando a porta não se abriu. Quando as coisas não saíram como você queria ou planejou. Quando muitas vezes a má notícia bate na sua porta. E Jó nos ensina a respeito de um processo de transformação. A dor de Jó, a luta de Jó, o problema de Jó, a dificuldade de Jó, a enfermidade de Jó, as questões que Jó viveu, gerou nele um processo de transformação tão grande que no final da sua vida, ali na restituição de tudo aquilo que ele tinha vivido de perca, ele diz assim: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor de caminhar contigo. Então Jó, a dor, o problema, a dificuldade, gerou em Jó um processo muito impactante de purificação, reestruturação, realinhamento e significados ao ponto de ele entender que tudo que ele viveu o purificou e transformou como um metal precioso, que é o ouro. Como alguém que foi realmente forjado no fogo. E eu queria muito que não fosse assim. Mas normalmente uma maneira que Deus encontra para nos forjar se chama fogo. Um jeito que Deus encontra para gerar uma estrutura forte, uma estrutura purificada, transformada pelo poder de Deus, é o fogo. E o fogo, queridos, fala de provações. Eu não sei se você já passou por provações ou está passando por provações. Mas as provações fazem parte da caminhada cristã. As provações fazem parte da vida, queridos. A gente vai passar por situações difíceis, por situações desafiadoras e por provações. A grande questão é o significado que você vai dar para essas provações. A grande questão é os olhos com que você vai olhar essas provações. A grande questão é como você vai permitir que essas provações gerem em você. Então a minha pergunta para você nessa manhã: as provações têm te transformado ou te deformado? As provações têm te feito alguém melhor, mais amadurecido, crescido, ampliado, cheio de aprendizados, de fato um vencedor, uma vencedora, aquele que vence dores? Tem pessoas: não, eu quero ser um vencedor na vida, mas não quer problema. Eu quero ter muito milagre para contar, mas também não quer problema. Gente, grandes milagres, eles são gerados em processos de grandes lutas, muitas vezes de grandes frustrações, muitas vezes de muito choro, de lágrimas. E existem momentos na nossa vida, queridos, que a má notícia bate à nossa porta. E a má notícia bateu na porta de Jó. Aconteceu isso e morreu o gado todo. Aconteceu isso, morreu as ovelhas tudo. Aconteceu isso, caiu a casa lá, bateu um vento, morreu o seu filho tudo. Não sobrou nenhum, só sobrou eu para contar. Olha a situação. Os amigos, que eram os amigos, começaram a duvidar da integridade de Jó. Começaram a duvidar. O que Jó fez? Você é um pecador, você deve ter feito alguma coisa. Tudo para a vida dele dá errado, as coisas não estão fluindo, deve estar sendo castigado. Queridos, a palavra de Deus, ela diz, que nós lemos aqui nessa manhã, mas ele conhece o caminho por onde eu ando. E se ele, Deus, me puser à prova, aparecerei como ouro. Ele conhece o meu caminho. E um dos testes, queridos, na jornada, é o teste da aprovação. É o teste aonde, de fato, o Senhor testa a nossa confiança. Porque confiar em Deus, quando a porta abre, confiar em Deus quando tudo dá certo, confiar em Deus quando as coisas saem como nós gostaríamos, isso é muito top. Mas eu quero dizer para você, confiar em Deus quando a enfermidade bate na sua porta. Confiar em Deus quando as coisas não estão saindo como você gostaria.
Confiar em Deus quando a tribulação bate dentro do seu lar. Confiar em Deus quando o casamento está em desequilíbrio. Confiar em Deus quando você vê filhos tomando decisões que não deveriam tomar. É esse teste. É nessa hora que Papai do Céu olha para você e fala assim: filha, tô esperando aqui. Como é que você vai se comportar? Qual é o significado que você vai dar? O quanto você já amadureceu? Queridos, e tem pessoas que elas demoram muito para amadurecer. Tem pessoas que demoram muito para crescer. Tem pessoas que demoram muito para entender os planos, os projetos de Deus. Tem pessoas que ficam na mesma prova, ano, entra ano, e sai ano, entra ano, e sai ano. E aí você pergunta pra pessoa assim: fulana, como é que você tá na mesma prova? Meu Deus do céu, não passa de ano. Não sai da prova, daquela mesma situação. E existe um teste de Deus para nossa vida, que é o teste da confiança. Deus vai testar-nos para ver onde está o nosso coração. Quantas pessoas que só servem Deus, enquanto a porta se abre, enquanto as coisas acontecem, enquanto a saúde está com Ele. Tem pessoas que servem às mãos de Deus, aos presentes de Deus, e não à presença de Deus. Jó, queridos, ele permitiu que toda a dor que ele vivesse transformasse ele em ouro, transformasse ele em alguém mais abençoado, em alguém mais sábio, em alguém mais forte, em alguém mais ousado, em alguém que mergulha mais profundo, em alguém que tem um conhecimento de Deus mais amplo. Só que tem pessoas, queridos, que permitem que a dor os afaste de Deus. Na hora do teste da confiança, ele vai embora da casa do Pai. Na hora do teste da confiança, ao invés de ser transformado, ele é deformado. A visão dele é deturpada, deformada. A dor deforma o coração. A dor faz ele se sentir rejeitado. Ao invés de se tornar alguém forte, ao invés de se tornar alguém vencedor, ele se torna um perdedor. Alguém que perdeu para a dor, perdeu para o problema, perdeu para a circunstância, perdeu para a situação. Mas Deus, queridos, eu quero te dizer nessa manhã que a dor, o problema, a dificuldade que você está passando não é para matar você. O louvor que nós cantamos nessa manhã falava de Deus está me ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. Tem momentos que a dor bate lá na sua porta. Olá, bom dia. E aí nessa hora, nós precisamos muitas vezes dar significado. Tem pessoas, queridos, que quando a porta fecha, primeiro significado que ela dá, Deus não é comigo. Olha que coisa. Significados errados. Quantas pessoas estão dando significados contrários ao plano de Deus para a vida delas? Quantas pessoas, em meio às lutas, às provas, às dificuldades, não tem passado no teste da confiança, não tem conseguido confiar em Deus. Ela confia na força do braço dela, ela confia no banco, ela confia nas pessoas. A confiança dela está nas circunstâncias. Muitas vezes a confiança dela está nos sentimentos, nas emoções. E no teste da confiança, queridos, nós vamos precisar nos lançar nos braços de Deus. No teste da confiança, nós vamos precisar pular no colo do Pai. Eu não sei se você brincou com seus filhos, que você coloca ele na mesa, você afasta dele, coloca ele na mesa e você fala assim, vem. Eles não medem se eles estão muito altos, eles não medem nada, eles se lançam, pá, no braço do Pai. Eles se lançam porque eles confiam que o Pai não vai deixar eles caírem. Eles confiam que o Pai vai segurar eles. Eles confiam que existe um cuidado de Deus, que as lutas, as provas, as dificuldades, elas são apenas para que você cresça, para que você aprenda, para que você desenvolva. Queridos, olha só. Se eu parar aqui e perguntar para você o que você aprendeu em um momento de alegria, celebração, eu aprendi a celebrar. Eu aprendi, a sorrir, a celebrar em Deus.
Mas o que você aprende na dificuldade? Meu Deus, você aprende tanta coisa. Você aprende em quem você vai confiar. Você aprende situações que você não aprenderia em tempo de bonança, em tempo de paz, em tempo de alegria. Lá no momento difícil, você aprende paciência. Você aprende estratégias. Você aprende sabedoria. Você aprende habilidades novas, competências novas que você não tinha antes. Você aprende coisas que em tempo de alegria, muitas vezes você não vai aprender. Então, a partir de hoje, eu quero que a primeira coisa que você entenda em meio a uma dificuldade que bate na sua porta é responder essa dificuldade com a palavra de Deus. Confiar em Deus é se lançar, independente das circunstâncias. Confiar em Deus é acreditar que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, mesmo aquelas coisas desafiadoras que tenham aparecido. Só que eu quero clarificar para você que nós só confiamos naquele que nós conhecemos. Presta atenção. Nós só confiamos em quem nós conhecemos. O que aconteceu com Jó durante a jornada dele? Qual foi o maior ganho de Jó? Foi a restituição dos filhos? Foi a restituição de todo o dinheiro? Foi a restituição dos amigos, do gado, das ovelhas? Não. O maior ganho de Jó, ele diz lá em Jó 42. Eu vou ler aqui para você. O maior ganho dele. Jó, ele diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele na sua casa. Eles o consolaram e confortaram por todas as tribulações que tinham trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata. E o Senhor abençoou a vida de Jó mais do que no início. E ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e fala das suas filhas, e fala como Jó morreu na sua descendência. Mas em Jó 42, ele diz assim, ó. Em Jó 42, 5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de caminhar contigo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de caminhar contigo. Antes, o maior ganho de Jó, queridos, não foi naquilo que ele ganhou fisicamente ou materialmente. O maior ganho de Jó foi aquele que ninguém viu, foi aqui dentro. Tem pessoas que estão buscando muitas transformações fora. Você busca transformação no seu casamento, você busca transformação na educação dos seus filhos, você busca transformação nas suas finanças, você busca transformação em um monte de coisa. Mas eu quero te dizer nessa manhã, a maior transformação sua, ela é interna. A maior transformação sua é conhecer a Deus, não de ouvir falar. Ah, porque alguém me falou de Deus. Eu não confio apenas em alguém que alguém me falou. Eu confio em quem eu conheço. Por que Jó, queridos, recebeu tudo em dobro? Por que Jó viveu restituição incrível, poderosa? Porque Jó teve uma mudança interna. Uma mudança de significado. Jó aprendeu a ser refinado como ouro em meio à dor que ele vivenciou. Jó, ele foi purificado por Deus. Em meio à dor, em meio à prova, em meio à dificuldade, em meio ao problema, em meio à circunstância, queridos, ele buscou em Deus intimidade. Ao ponto de conhecer Deus, não de ouvir falar, mas de caminhar com Deus. Essa deveria ser a maior meta da nossa vida. Conhecer Deus não apenas de ouvir falar, mas de caminhar com Deus. Mas de ouvir a voz de Deus. Mas de ser conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Queridos, quando você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, no seu casamento, na sua família, na educação dos seus filhos, na orientação das suas finanças. Queridos, ele sabe mais que todo mundo.
Ele é mais poderoso que todos na face da terra. Ele é o Rei da glória, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele pode mudar nossas circunstâncias em segundos. Ele pode impactar a nossa história em segundos. O maior ganho de Jó não foi a restituição. Não foi. Foi o conhecimento de Deus. O maior ganho de Jó não foi a transformação externa. Foi a transformação interna. Foi o mover sobrenatural de Deus dentro. O maior ganho de Jó foi que ele não permitiu que a dor o deformasse. Mas ele deu significado para que a dor gerasse transformação. Eu quero te dizer nessa manhã, o problema, a dificuldade, as dores que você tem vivenciado não é para deformar você. Permita olhar de uma forma diferente. Responda a dor com a palavra. Na semana passada, na segunda passada, eu preguei a respeito que ainda que a figueira não floresça, eu nunca recebi um tanto de notícia ruim. Semana passada eu recebi um monte de notícia ruim. Ligava alguém, tal notícia assim, assim, assim. Tal notícia assim, assim, assim. Eu falei, Senhor, eu preguei a respeito de a figueira, ainda que a vide não deu seu fruto, eu me alegrarei no Senhor. E diante de todas essas notícias ruins, primeiro eu quero te responder, notícia. Deixa eu responder, notícia. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Até esse trem ruim aí vai cooperar para o meu bem. Ah, como que vai cooperar para o seu bem? Não sei. Eu não tenho a mínima ideia. Eu não, na verdade, eu não consigo nem imaginar como que vai cooperar para o meu bem. Só tenho uma coisa para dizer, eu vou responder com a palavra. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Amém? Pronto. Tá resolvido. Levanta a mão para o céu, Senhor. Eu te louvo, eu engrandeço o teu nome, eu bendigo, Senhor, a tua presença e eu creio, Pai, que todas as coisas, até aquelas que eu não entendo, vão cooperar para o meu bem. E eu quero te dizer nessa manhã, não permita que as lutas, as dificuldades, as provas deformem você. Tem muitas pessoas, queridos, que estão deformadas. Tem muitas pessoas que foram deformadas no caminho. Em meio às provas, elas não conseguiram confiar. Em meio às dificuldades, elas continuam andando no mesmo círculo, na mesma situação. Pessoas que não conseguiram acreditar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera nas nossas vidas. E nessa manhã, Deus te trouxe aqui para dizer para você que Ele conhece os nossos caminhos, por onde nós andamos, assim como Ele conhecia o caminho de Jó. E Jó, ele diz assim, se você me puser à prova, Deus, eu vou aparecer como ouro. Qual é a resposta que você dá para Deus hoje? Deus, se a prova vier na minha vida, eu vou aparecer como ouro. Ou você vai desistir no caminho? Porque desistir é mais fácil, queridos. Desistir é mais fácil. Desistir, arregar é mais fácil. Vencedores só é realmente para os vencedores. Para aqueles que persistem, para aqueles que não desistem. E para aqueles que confiam. Confiam em um pai que cuida, que zela, que toma conta, que direciona. Um pai que dá habilidades, que dá competências. Um pai que dá ideias criativas. Um pai que te ensina a crescer, desenvolver, ampliar. Certa feita, uma pessoa me viu colocar um dos meus filhos para cozinhar. Os meus filhos começam a cozinhar com 7 anos. Todo mundo aqui em casa sabe cozinhar. E uma pessoa pegou e falou assim, menina, é um absurdo, porque ele vai se queimar. Aí eu falei, eu também me queimo. Tu acredita? Eu já cozinho, ó. Eu cozinho desde pequena, que minha mãe me ensinou a cozinhar, ó, desde pequena. Tu acredita que até hoje, se eu não vigiar, eu me queimo? Então, muitas vezes, mas eu tava lá de olho. Enquanto meu filho tava cozinhando, eu tava de olho. Mas muitas vezes, Deus quer nos ensinar novas habilidades. Muitas vezes, Deus quer nos ensinar novas competências. Muitas vezes, Deus quer nos levar para um novo patamar. Muitas vezes, Deus quer forjar capacidades que em meio ao lugar onde você está, você não seria forjado. E muitas vezes, você é levado para ambientes onde talvez você tenha que lidar com pessoas difíceis. Talvez tenha alguém aqui nessa live assim. Você tá tendo que lidar com pessoas difíceis, pessoas que estão tentando te humilhar, te envergonhar. E você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse lugar?
Sendo forjada. O que eu estou fazendo nesse lugar? Sendo capacitada. O que eu estou fazendo nesse lugar? Recebendo sabedoria do céu. O que eu estou fazendo nesse lugar? Recebendo paciência de Deus. O que eu estou fazendo nesse lugar? Indo para um novo nível, para um novo patamar, para um novo processo, para um lugar de confiar em Deus. Confiar em Deus. E eu só confio em quem eu conheço. A dor gerou deformação na mulher de Jó. Ela entrou em crise. E eu não a julgo. De jeito nenhum. Eu nunca tive coragem de julgar a mulher de Jó. Olha o que essa mulher viveu. Mas gerou a dor na mulher de Jó. Gerou deformidade. Ela foi deformada ao ponto que ela esbravejou. Amaldiçoou o teu Deus e morre. Teu Deus já não era meu mais. Eu não quero mais. Eu não sirvo mais. Eu só servia enquanto ele estava me abençoando. Não quero mais. Mas Jó, ele traz uma palavra que se transformou em canções por todos os lugares do mundo, que é: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Então Jó, a luta veio, mas gerou nele transformação. Na mesma casa, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, mesma família, em Jó gerou transformação, confiança, capacitação, maior conhecimento de Deus, credulidade, sabedoria, confiança em Deus, não em pessoas, não em homens, não na força do braço. Na mulher de Jó gerou dor, gerou deformidade. Eu quero dizer para você, a dor, o problema, a dificuldade que você está passando, ela é para gerar transformação em você e não deformação. Que em nome de Jesus nessa manhã, você olhe para a dor, para o problema que você está passando. E você diga para o problema, responda com a palavra. Porque aqui em Jó 23:12 diz assim: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. E eu dei mais valor às palavras da sua boca do que o pão de cada dia. Eu dei mais valor à tua palavra, Deus, do que o alimento que eu como todo dia. Eu dei mais valor ao que o Senhor diz. O que Jó está dizendo aqui? Eu dei mais valor do que aquilo que eu como. Eu dei mais valor do que as circunstâncias. Eu dei mais valor à sua palavra do que a má notícia. Porque as más notícias, queridos, as circunstâncias, elas vão querer tomar o lugar da palavra. E você precisa responder a má notícia com a palavra. E o meu versículo, se você quiser eu te empresto, é: todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, ó, quando o problema bate na minha porta, eu respondo ele: problema, todas as coisas cooperam para o meu bem. E tem gente que me pergunta: como, pastor, esse trem vai cooperar para o seu bem? É um trem ruim desse aí. Eu falo: não importa. Menina, como você recebe uma notícia dessa e você fica desse jeito? Não importa, porque eu já respondi para ela. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas. E a dor, ela vai ter que aprender que eu vou vencê-la. Sabe por quê? Porque Deus me chamou e chamou você. Não apenas para ser vencedor, mas na palavra dele diz que ele chamou você para ser mais do que vencedor. Não é nem vencedor. Mais do que vencedor. E quem é vencedor? É aquele que vence dores. É aquele que é transformado pelas circunstâncias, problemas e aflições. E não aqueles que são deformados. Aqueles que perdem para a dor. Quem é o perdedor? É aquele que perde para a dor. Deus não te chamou para ser um perdedor. Deus não te chamou para ser deformado, mas transformado de glória em glória. Sendo transformados de glória em glória no nome de Jesus. A partir de hoje, você pode olhar para Jó e para a mulher dele. Você fala: meu Deus, eu estou passando uma luta aqui. Qual é o significado que eu vou dar para essa luta?
E hoje em dia eu busco significados. Ontem aconteceu uma situação não muito boa, a gente já tava vindo embora, tava vindo pra casa, da cidade onde a gente tava, eu precisava chegar pro culto. Aí no meio do caminho nós fomos almoçar. Aí almoçamos, e em meio ali o bate-papo, que eu não pode conversar, né, comendo e tal, eu levantei e esqueci minha bolsa. E fui embora. Pã. Segui o caminho, a gente seguiu a viagem. Mais de 60, quase 70 quilômetros depois, eu falo, gente, minha bolsa, cadê minha bolsa? Pronto. Eu falei, esqueci no restaurante. Aí todo mundo, meu Deus, tinha o que na bolsa? Tudo. Documento, cartão, dinheiro, celular, iPhone. Tava tudo lá dentro. Todas as coisas cooperam pro bem. Corri, voltei. Demorou um pouco, quase uma hora pra voltar. Ninguém, os meninos ainda fizeram uma gracinha lá, porque mais cedo eu tinha falado um negócio com eles, né? Pronto, voltamos pra o restaurante. E quando chega no restaurante, aí tava lá minha bolsa, tudo certinho, bonitinho. E todas as coisas cooperam pro bem, né? Eu podia falar assim, poxa vida, pra que eu esqueci essa bolsa? Meu Deus, que luta! Que cabeça voando! Meu Deus! Mas não, eu resolvi fazer o quê? Agradecer a Deus, agradecer porque eu consegui pegar minha bolsa. Eu comecei a agradecer, eu já falei bem assim, ó, Deus, muito obrigado. Quem sabe, Pai, nós voltamos, porque o Senhor queria dar um livramento, tava chovendo a estrada. Eu falei, quem sabe nós voltamos porque o Senhor quis dar um livramento de um acidente, um livramento de alguma coisa. Queridos, a minha vida, a minha casa, a minha família tá no controle de Deus, tá no cuidar de Deus. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Até ter que voltar 60, 70 quilômetros. Coopera. Qual é o significado que você está dando? Eu podia ter dado significado. Ah, meu Deus. Nada dá certo. Ai, meu Deus, para que eu esqueci isso? Ai, meu Deus, nós vamos perder mais uma hora. Vão chegar quase 2 horas em casa atrasado. Significados. Jó deu um significado. Sabedoria, crescimento, desenvolvimento, mais conhecimento de Deus, mais intimidade com Deus. Esse foi o significado de Jó. A sua mulher deu um significado. Amaldiçoa teu Deus e morre. Não é meu Deus mais. Qual o significado você está dando? O que você está vivendo? Transformação ou deformação? As lutas, as provas, as dificuldades estão gerando o que em você? Transformação ou deformação? Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer, eu quero transformar você e não deformar você. Eu quero gerar mudanças internas, porque a maior mudança não é externa, ela é interna. Tudo que nós temos do lado de fora, tudo, queridos, na nossa vida, que nós temos do lado de fora, é resultado do que está dentro de nós. Tudo é resultado do que está dentro de nós. Então, se você quer empenhar seus esforços, suas forças, seu fôlego, se empenhe. Esse esforço, suas forças e seu fôlego nas mudanças internas. E principalmente no conhecimento de Deus. Principalmente nesse lugar, onde no final Jó diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de caminhar contigo. Que você conheça a Deus, não apenas de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. Porque quando você conhece a Deus de caminhar com Ele, você aprende a confiar. Uma confiança inabalável. Mesmo diante de situações assim que não tem jeito. Não tem jeito, não tem porta para sair. Você tá lá, eu confio. Eu confio. Eu acredito. E Deus te chamou para esse lugar. No nome de Jesus. Para ser transformada e não deformada. E vamos fazer a nossa foto aqui. Você vai colocar lá. Estou sendo transformada de glória em glória. Hashtag sendo transformada. X. E já convida 3 pessoas para a live de amanhã. Meu povo, vamos finalizar nossa live. Vamos orar ao Senhor. Pedir a Deus que todas as lutas se transformem em transformação e não em deformação no nome de Jesus. Senhor, nós oramos essa manhã. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Obrigado pela tua presença, pela presença dos teus anjos, Senhor, que são enviados em favor da nossa vida para trabalhar no nosso favor.
Nós te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado. Nós te agradecemos, Senhor, pela reestruturação das nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, porque lutas, dificuldades não são para nos matar nem nos deformar, mas para gerar transformação. Muda o nosso olhar nessa manhã, Pai. Traz novos significados. Que mediante as pequenas, médias, grandes situações do nosso dia a dia, nós possamos dar a eles novos significados. Significados, Pai, de vida, de reestruturação, de crescimento, de novas habilidades. E que ainda nessa manhã aqui, Pai, o Senhor possa vir com a tua mão poderosa, intervir em situações, Senhor, de desesperança, de pessoas, Senhor, que não suportam mais dar continuidade. Que ainda hoje, Senhor, haja uma intervenção poderosa da tua presença e que uma vitória possa alcançar, Senhor, essas vidas que aqui estão. Que a vitória do Senhor possa alcançá-las e nós oramos nessa manhã, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que você saia daqui para dar novos significados e que principalmente você se permita ser transformada e você se negue a ser deformada pelo processo e pelas provas e pelas circunstâncias e pelas situações. Amém? Então amanhã a gente se vê, 7 da manhã. Linda. Oi, pastora, bom dia. Bom dia, maravilhosa! Seja mega hiper super bem-vinda, desbloqueadíssima no Senhor. Desbloqueada, graças a Deus, sua vida também. Bom dia, bom dia. Seja bem-vinda. Camilinha, conta aí para nós, né, um pouquinho a respeito do que é vivenciar um processo de, né, desbloqueio, a questão de realmente entender sua identidade e propósito. Quais são as mudanças, né, que isso gera, né? Me conte aí um bocadinho. É transformador, é você acordar para a vida, que você nem sabia que existia. Começar a viver com intenção, viver com alegria mesmo. Eu acho que é assim, acordar para a vida mesmo. Tava dormindo a vida inteira, pum, acorda e fala, meu Deus, eu não sabia que essa vida existia. Eu acho que eu posso fazer um resumo nisso. Acordar para a vida. Que poderoso, hein? É bom demais. Acordar para... Não, essa foi boa, hein? Eu gostei desse negócio. Camila tem essas tiradas aí, ó. Serve de Deus que dá esse negócio para ela. Amém. Né? É acordar para a vida. Acordar para a vida, né? Eu tava falando pra minha tia agora, tia Kátia tá aí, vai, gente, não tem preço. Vai minha mãe, vai a Raquel, vai minha prima de Berlândia. Transformação de vida não tem preço. Vale a pena cada centavo, cada tempo que você tira da sua rotina para ir. Realmente é assim, é transformador. É você viver, acordar com alegria e querer mudar a sua vida e querer levar todo mundo junto. Quero mudar, tô mudando minha vida, quero mudar de todo mundo ao redor. E muda. Quando a gente muda, tudo muda. Tudo muda, tudo muda. Isso é tão poderoso, Camila, né? Quando a gente muda, tudo muda. Tudo que muda. Teve uma moça que ela entrou, né? Ela entrou em um processo de mentoria. Aí ela fez. Ela falou assim, ó, pastora, quando eu entrei, uma das primeiras coisas que ela veio e reclamou do marido e tal. Eu falei assim, ó, minha filha, calma, porque fica na paz. Porque às vezes, gente, eu preciso mudar, só que eu não mudo, então eu reclamo do outro. Eu reclamo de Deus, eu reclamo da vida, eu reclamo do marido, eu reclamo dos filhos. Mas eu preciso de mudança, né? E quando eu mudo, é como Camila disse, tudo muda. Quando eu mudo, as chaves viram e eu vivo mudança, vivo transformação e as coisas começam a mudar, começam a acontecer, né? Então, Camila, gratidão de verdade aí, né? Por contar um pouquinho e ser muito sucinta, né? Prática. A gratidão é minha. A gratidão é minha. Pela sua vida, por Deus ter me colocado você no meu caminho. E tá aí trabalhando, ainda tem mais desbloqueios para fazer, ainda tem melhorias constantes. Kaizen. O melhor de Deus ainda tá por vir. Sou muito grata pela sua vida, pela sua família e pelas lives aqui. Que foi onde tamo junto, viu? Tamo junto. Gente, então, ó, beijo com cheiro. Camila, se quiser aí, já podia orar aí por nós e vamos finalizar aqui nossa live, você pode? Amém, bora. Senhor, te agradeço por essa manhã, te agradeço pela vida da pastora Sumaí, te agradeço por cada pessoa que tá aqui nessa live, Senhor. Que o Senhor possa estar tocando na vida de cada uma, que o Senhor possa estar incomodando cada pessoa pela necessidade de mudar, de acordar para a vida mesmo, Senhor, de viver uma vida de plenitude que o Senhor tem para nós, meu Pai. Que o Senhor possa estar realmente incomodando as pessoas a saírem da zona de conforto e irem para o melhor que o Senhor tem para elas, Pai. E muito obrigada por usar a vida da pastora Sumaí, por estar aqui todos os dias nos ensinando, gerando transformação. E gerando também essa necessidade de ver que precisamos dessa transformação, Pai.
Abençoe nosso dia, abençoe nossa semana. Colocamos nosso dia, nossa semana, nossa vida nas tuas mãos, Paizinho. E nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ó, beijo com Beijo. cheiro. Deixa eu dar um cheiro e um abraço bem Beijo. apertado. Ó, aí eu falei assim, gente, eu vou voltar pro presencial. Não dou conta, né? Eu aperto mesmo as pessoas. Então, meu povo, amanhã a gente se vê, tá bom? Camilinha, gratidão. Tamo junto, viu? Gratidão a Um minha. cheiro. Beijos.